Bom dia a todos. Professor Gutenberg, formado pela Universidade Federal do Amapá em 2005, mestrado em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2008, e fez um doutorado em Geografia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a orientação da professora Eli Osório. Fez pós-doutorado aqui na USP e na França, na Universidade de Sorbonne, em 2016. Tem vastas experiências, diversas pesquisas sobre as Guianas, fronteiras, com diversos trabalhos publicados, livros, artigos em diversos periódicos, participou da organização de diversos eventos, foi coordenador no mestrado em Estudos de Fronteira da Universidade Federal do Amapá, de abril de 2017 a abril de 2019. No ano de 2019, entre maio e setembro, esteve como pesquisador visitante na Universidade de Brock University, no Canadá, e é o nosso convidado de hoje para proferir a palestra. Com a palavra, Gutenberg. Ok, Thiago. Muito obrigado ao Geopô por este convite. Me sinto muito honrado de estar podendo, nesse momento, trocar algumas ideias sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo já há algum tempo. No doutorado, eu estudei uma das fronteiras da região que hoje eu irei explorar, que é a região das Guianas. Então, no doutorado, explorei a relação do Brasil com um departamento ultramarino da França, hoje coletividade territorial, que é a Guiana Francesa. Então, uma fronteira muito complexa, dadas as relações político-territoriais envolvidas. A partir de então, eu venho desenvolvendo reflexões mais alargadas, procurando entender o que eu defino como região das Guianas. É um pouco sobre isso que eu vou expor. Tá? O tempo não daria para explorar várias temáticas sobre a região, embora eu consiga transitar em diferentes temáticas sobre a região das Guianas. Hoje eu irei explorar especificamente as questões das 5 fronteiras que estão nela inseridas. Estudos geográficos sobre as fronteiras da região das Guianas, uma proposta de aproximação. A minha ideia é desenvolver uma reflexão pautada na seguinte questão orientadora: que fatores e contextos colaboram para a criação de uma teoria de fronteira para a região das Guianas sob o ângulo da geografia? Então, eu procurei delimitar uma questão que pudesse nortear essa apresentação e, de maneira mais específica, tratar de processos históricos com claro espectro espacial e em que medida esse espectro tem um caráter geopolítico. Sei muito bem que a palavra geopolítica hoje caiu no uso comum. É muito fácil hoje você encontrar diversos trabalhos que usam a expressão geopolítica, mas aqui eu me deterei a aspectos clássicos voltados para essa acepção geopolítica relacionadas na relação entre espaço e poder, muito bem definido aí pela literatura da geografia. Então, para a apresentação, eu ponho como pontos de partida para pensar uma teoria das fronteiras das Guianas 2 aspectos: o processo de colonização, descolonização e a anexação da região, e, em segundo lugar, as interações e o efeito barreira das fronteiras da região das Guianas. Eu não coloquei uma literatura, eu não especifiquei a literatura que eu uso para essa apresentação, mas eu vos digo que existem alguns autores que permeiam as minhas leituras sobre teoria de fronteira. No Brasil, eu cito a professora Lia, que eu procurei fazer doutorado com ela, porque eu, desde aquela época, lá nos idos
de 2007, 2008, eu já tinha como uma das grandes influências da minha vida intelectual com os trabalhos relacionados às fronteiras do Brasil, a professora Berta Beck, que, embora não tenha tido uma vida ativa relacionada à explicação de fronteiras políticas, eu atribuo a ela uma grande influência para pensar a Amazônia como um todo, para pensar os processos pelos quais a Amazônia ela foi ocupada, ela se desenvolveu do ponto de vista da geografia política e da geopolítica, da mesma maneira em que eu trato o professor Vanderlei Messias da Costa, que trata, do ponto de vista da geografia política, a região das Guianas. O Rogério, eu coloco ele como uma influência para pensar a concepção de região e de regionalização que eu tenho trabalhado para definir as Guianas. No cenário internacional, alguns autores eu coloquei aqui, existem vários outros, mas o David Newman, que trabalha na Universidade de Israel, de Oregon, em Israel, Anssi Passi, na Finlândia, o russo Kolossov, e tem um argentino que eu comecei a ler bastante, que é o Alejandro Benedetti, que também eu tenho feito leituras substanciais nessa linha. Para o trabalho de hoje, eu trago 3 recortes metodológicos. A literatura, que eu tenho investido pesado para entender a região, o trabalho de campo, que para mim é essencial no modelo de geografia que eu trabalho, que eu diria que é uma geografia política aplicada, com interfaces com a geografia regional, obviamente, e dentro do trabalho de campo, neste caso, a observação, entrevistas com as pessoas e as iconografias que fiz recheiam a minha proposta aqui apresentada. E a cartografia temática, ela traz, obviamente, abstrações que nos ajudam a entender os processos pelos quais a região passou e passa, e pela cartografia a gente consegue fazer algumas propostas de teorização sobre a região. Essa foto, a primeira das que eu mostrarei, é uma foto de 2017, do primeiro trabalho de campo que eu fiz por toda a região das Guianas. Foram cerca de 5.000 quilômetros que nós cruzamos por terra e pelo rio Amazonas. Então, parte do trabalho aqui apresentado é fruto de 2 trabalhos de campo, um deles é expresso o início da missão nessa foto. Então, eu começo aqui a mostrar um pouco de como eu planejo, como eu vejo a região das Guianas, do ponto de vista de uma teoria que ainda é embrionária, mas a minha ideia é entender, do ponto de vista comparativo, as possibilidades de se estabelecer uma teoria de fronteiras para explicar os processos pelos quais a região passou e traçar, quiçá, algumas projeções geopolíticas que interajam os processos, fatores e contextos que nós podemos entender pelos quais a região ela é entendida e, com isso, fazer projeções para como essa região possa ficar, considerando a população, as questões econômicas e também a conjuntura internacional e nacional de tais países no entendimento de uma geopolítica das Guianas, e isso lá para frente. Bom, nessa imagem é possível ver 2 imagens que mostram setas à esquerda, setas à direita. As setas à esquerda fazem relação a um processo que ocorre em qualquer área de fronteira, que são as interações espaciais. Essas interações, elas permitem
o trânsito, seja ele de pessoas, de mercadorias, etc. E, ao mesmo tempo, ao lado, a literatura ela já apresenta, desde a década de 50, e isso tem sido desenvolvido com mais proatividade, com mais empenho, agora no século XXI, o efeito barreira pelos quais essas áreas de fronteira passam. Então, o efeito barreira é tudo aquilo que impede, que interrompe, que minimiza a interação. Então, nesse contexto, você tem, de um lado, aquilo que permite as interações e aquilo que funciona como barreira para a interação, é o efeito barreira. Neste contexto, você tem elementos legais, aquilo que é estabelecido como permitido pelas nações, e aquilo que é ilegal, que circula em que pese não está preconizado nas normas, né, estabelecidas pelas nações envolvidas. Nesse contexto geral, nós temos, eu coloquei 2 elementos que nos permitem pensar essas relações fronteiriças. De um lado, você tem fatores que eu coloquei, fatores históricos e fatores geopolíticos, e de outro lado, no caso das Guianas, existem alguns momentos essenciais para pensar efeitos territoriais nas fronteiras. Esses contextos estão relacionados às grandes navegações, às guerras napoleônicas, à Revolução Industrial, à Primeira Guerra Mundial, à Guerra Fria e à Nova Ordem Mundial. Esses fatores eu irei explorar um pouco mais à frente, relacionando-os à demografia das fronteiras. Mas agora, eu já gostaria de destacar que essas interações, essas relações entre fatores e contextos, elas são processuais. O que isso significa dizer? Que elas mudam com o tempo, que elas mudam dependendo, obviamente, esses fatores, eles foram determinantes para a ocupação e o desenvolvimento das 5 fronteiras que nós temos na região das Guianas. E o contexto é o que dá o caráter processual dentro do que acontece nas fronteiras. Muito bem. Dando sequência, aqui eu trago a primeira cartografia temática para mostrar o universo natural, a paisagem natural da região das Guianas. Então, nós temos aqui, se nós considerarmos as fronteiras, as 5 fronteiras, nós temos uma fronteira seca, que é a fronteira do Brasil com a Venezuela. Nós temos 2 fronteiras que hoje têm pontes interligando fisicamente países. Neste caso das Guianas, a ponte do Tacutu, inaugurada em 2007, que liga o Brasil à República Cooperativa da Guiana, e a ponte aberta em 2017, não podemos dizer inaugurada, mas isso fica para um outro momento, essas questões de política internacional, de diplomacia, que eu posso dialogar um pouco mais à frente. Ela foi aberta em 2017, e nós temos as fronteiras do Suriname, uma delas com a República da Guiana e a outra com a Guiana Francesa, em que você tem a circulação feita por meio de balsas e catraios. Do ponto de vista da natureza, é possível observar que a fronteira do Brasil com a França, você tem o predomínio da mata de terra firme nessa paisagem, em que pese uma pequena faixa de cerrado estar nela inserido. Da mesma maneira, é possível observar essa característica da fronteira da Guiana Francesa com o Suriname, mas começa a haver já um predomínio do cerrado. E nessa área, como também na outra fronteira do Suriname, é uma área em que o relevo ele é abaixo do nível do mar, então tem características peculiares que condicionam a fronteira. E aqui eu estou me referindo à criação de comportas,
a criação de barreiras que impeçam a entrada, né, do mar em momentos de muita chuva que provocariam inundações. Mas isso fica para uma outra discussão sobre a montagem de um sistema de engenharia e que tem a ver com essas fronteiras. Já a fronteira do Brasil com a República da Guiana e com a Venezuela é uma área de campos chamadas de lavrados nessa área. Então, uma outra paisagem. Um outro mapa mostra a configuração hídrica da região das Guianas. Aqui, eu gostaria de explicar um pouco o que seria essa região das Guianas. Como eu falei, mas, enfim, na informalidade, no momento informal, antes da gravação, a região das Guianas, para mim, compreende a área que está entre o rio Amazonas e o rio Orinoco, acima, numa parte da Amazônia Internacional. Essa área, definida como região, já desde o final do século XIX, por grandes geógrafos franceses, o Vidal de Lablache e o Élisée Reclus traçaram análises sobre as paisagens naturais dessa grande área, que é considerada uma Amazônia insular, porque, se vocês observarem, desse ponto de vista que eu mostro, é praticamente uma área que parece que é uma ilha na Amazônia Internacional, porque você tem o grande rio Amazonas, no sul da região das Guianas, e a oeste você tem o rio Orinoco. Então, isso fecha uma grande área que, acima, a gente pode metaforicamente definir como uma Amazônia insular. E no futuro eu planejo escrever um pouco sobre isso. O fato é que, além desses rios, toda a região amazônica, e esta parte não fica de fora, é permeada por rios. E a ocupação territorial das Guianas, desde a época dos indígenas, antes da ocupação pelos colonizadores europeus, a circulação é feita por meio dos rios. E nós sabemos muito bem, quem trabalha com geografia política, que um dos grandes elementos que foram utilizados pelos exploradores para definir as fronteiras internacionais foram os rios. Daí a ideia de fronteiras naturais. E na região das Guianas, nós temos 4 das 5 fronteiras foram feitas por meio das fronteiras naturais. Então, essa imagem é um exemplo claro, ela mostra, ela faz com que a gente visualize a importância dos rios para a configuração política da região das Guianas. E aqui eu trago algumas imagens das 5 fronteiras, né, aqui colocadas em relevo, as 5 fronteiras da região das Guianas. A fronteira da Venezuela, e traz uma imagem das bandeiras Brasil e Venezuela, numa fronteira seca, a única das Guianas, e a do Tacutu, a fronteira do rio Corantini, entre a República da Guiana e o Suriname, a fronteira entre o Suriname e a Guiana Francesa, por meio do rio Maroni. E aqui eu gostaria de destacar algo que eu vou explorar mais a fundo no final da minha apresentação, que essa é a fronteira para mim, mais emblemática do ponto de vista da dinâmica territorial na região das Guianas. E aqui eu trago uma imagem das canoas dos Busdengue, dos chamados de Busdengue, né, que eu vou explorar isso em seguida, e que é, obviamente, como eu já falei, uma das fronteiras, aliás, a fronteira mais dinâmica da região das Guianas, do meu ponto de vista. E, por fim, a ponte sobre o rio Oiapoque, que já teve uma dissertação de mestrado defendida aí na USP, tratando-a como uma ponte transoceânica por ligar um país sul-americano
a um território que pertence a um país europeu, neste caso a França, portanto, metaforicamente, uma ponte que cruza o Atlântico. Enfim, esse mapa eu fiz com a ajuda de um colega do Rio Grande do Sul. Ele mostra a configuração dos povos originários no momento da colonização. Aqui eu pus aí as 5 fronteiras, apenas para demonstrar onde elas estariam se essa configuração fosse hoje. E o que eu gostaria de destacar? Que todo o território das Guianas, até a colonização, pertencia a diferentes grupos indígenas. E o grande grupo etnolinguístico, até a colonização, foi os caribes, os índios caribes, os indígenas caribe. Em segundo lugar, isso é importante porque esses indígenas, muitas comunidades permanecem até hoje, os caribes foram praticamente, perderam muito de seus territórios, mas o povo arauaque, dos quais fazem parte os indígenas Palicu, que estão entre o Amapá e a Guiana Francesa, perderam muito território. Essa é uma informação que eu gostaria que vocês lembrassem, que os territórios da região das Guianas, comunidades indígenas dominavam a geografia econômica, a geografia social e a geografia política, se nós pensarmos que esses grupos mantinham processos de interação entre si e graus de domínio territorial à sua maneira, um tipo de territorialidade específica dos povos indígenas. Uma outra informação importante aqui é a ocupação territorial pelas bordas. Essa configuração ela existe até hoje. Você tem a exploração dos espanhóis, dos portugueses, a exploração dos holandeses, dos ingleses e dos franceses. Todos os grandes povos que exploraram as Américas têm influência na região das Guianas. E aqui eu trago uma outra imagem para demonstrar como hoje estariam essa configuração dos povos indígenas. Aqui a diferença de cores é referente a terras já demarcadas, a uma política de respeito à unidade político-territorial dos indígenas, grande parte no Brasil, embora hoje isso esteja colocado em xeque, há movimentos muito preocupados com a continuidade das terras indígenas no Brasil, mas isso é um outro capítulo, e mostra também a imagem que a Venezuela ela também tem um processo de ocupação ainda permanente de terras indígenas, embora o respeito ao desenvolvimento das terras indígenas ainda precise passar por processos de amadurecimento nessa porção que hoje é a Venezuela. Muito bem. Aqui eu trago algumas imagens de indígenas, fotos que eu fiz em trabalho de campo. Aliás, praticamente todas as fotos são de trabalho de campo. E aqui você tem indígena Palicu, no Vale do Açá, no Amapá, indígena Palicu também, em Caiena. Você tem imagens de uma indígena com o seu bebê Taurepang e a terra indígena dos Taurepang na Venezuela. Aqui, gente, eu gostaria de fazer pensar um pouco essa imagem. Eu não finalizei, eu estava tentando finalizá-la hoje de manhã, foi uma coisa que me veio assim. Eu acho muito interessante quando nós fazemos um exercício de cronologia
que pode ser diacrônico ou sincrônico, neste caso é diacrônico, porque eu estabeleço momentos essenciais para pensar a geografia das Guianas do ponto de vista da geopolítica relacionado a momentos históricos importantes. São aqueles fatores que eu apontei na metodologia dessa apresentação. Bom, a primeira imagem mostra uma terra indígena, uma foto recente de uma comunidade Taurepang na Venezuela, tá? Os povos pré-colombianos, tá? E então todo o desenvolvimento até final do século XV nas Guianas nós devemos tornar como tributários os indígenas, que não era um grupo, eram vários grupos que se desenvolveram, que tinham suas especificidades, suas características emblemáticas, promoviam as suas geograficidades, por assim dizer, até que chegam os exploradores europeus, né? No nosso caso, primeiramente os espanhóis, que dominavam a região das Guianas, porque pelo Tratado de Tordesilhas, a primeira divisão feita em que você tem a atribuição do domínio, mesmo que seja um domínio não de ocupação, um domínio metafórico de terras, não necessariamente metafórico, mas não por uma ocupação per si, com o Tratado de Tordesilhas, a partir do qual toda a região das Guianas passou a pertencer à Espanha, que, a partir das grandes navegações, passa a explorá-la. Em seguida, os holandeses, os ingleses e os franceses, e, por último, os portugueses, investindo na ocupação do Rio Amazonas. Muito embora, com a união das coroas ibéricas entre o século XVI e XVII, tenha havido uma fusão entre os reinados e isso permitiu uma ocupação um pouco mais ativa no sul da região das Guianas pelos portugueses. Essa imagem que eu trago é uma imagem que mostra na Guiana Francesa, num lugar emblemático que as pessoas gostam de ir, e aqui claramente é um cidadão com características europeias, e é muito evidente até porque a Guiana Francesa não se tornou um país, se tornou uma parte da França. Portanto, as pessoas que lá moram, você pode considerá-las como... Você pode considerá-las não, elas são cidadãs francesas, embora aqui claramente um cidadão branco com, evidentemente, características de alguém que mora no que a gente chama de França hexagonal ou França metropolitana. Em seguida, eu trago uma foto para dizer que a região passa por um processo que nós chamamos de criolização, que já é definido na literatura como um processo de miscigenação. Estavam os indígenas, chegaram os europeus, e, em seguida, com a dificuldade de tratar, de colocar, de escravizar os nativos, trouxeram africanos e os escravizaram num processo que nós conhecemos como tráfico negreiro, e que isso ocorreu na região das Guianas, e aqui demonstra, são dois jovens, à direita um indígena e à esquerda uma crioula. O que é o crioulo? É aquele africano que, ao chegar, tem relações com indígenas, relações com os europeus, e daí surge um novo povo, um povo que foi amalgamado dessa relação, dessa fusão entre negros, africanos, entre africanos, europeus e indígenas. Em seguida, mais à frente, eu vou mostrar outras fotos de indianos, chineses e javaneses
passam pelo mesmo processo que nós conhecemos como criolização, ou seja, miscigenação. E, obviamente, isso impacta o desenvolvimento da demografia na região das Guianas. Aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção para os Bushnengue, ou negros da floresta, né? Numa tradução livre, seriam os negros da floresta. Esse povo, se vocês me perguntarem, existe algum caso de cultura africana até hoje nas Américas, eu diria, considerando a América do Sul, que é o caso dos Bushnengue, que é um caso particular, é um caso muito específico de negros, de africanos, que conseguiram escapar da escravização do sistema de plantation, né? No Pacto Colonial. Eles escaparam e migraram para a floresta, e os escravizadores não conseguiram capturá-los. E desde o século XVII, portanto, esses Bushnengue, eles desenvolvem uma cultura muito peculiar que permanece com traços que eles desenvolviam na África Ocidental, de onde eles vieram. Então, há que se chamar a atenção para os Bushnengue, que formaram uma sociedade transfronteiriça. É o único caso da região das Guianas, e eu vou falar depois sobre isso. Nós temos aqui, portanto, as guerras napoleônicas, elas permitiram a independência do Brasil e a independência da Venezuela em um processo que foi originado em uma turbulência na Europa, e isso refletiu na independência, primeiro, da Venezuela, em 1811, com Simão Bolívar, e, em seguida, no Brasil, em 1822. E isso, obviamente, tem reflexos na fronteira. Por quê? Porque, a partir de então, você não trata mais ali, naquelas áreas, com países europeus, você já trata com os recém-independentes Venezuela e Brasil. A Revolução Industrial, ela trouxe uma das características no seu bojo o processo de abolição da escravatura, abolição da escravidão. E a abolição da escravidão, obviamente, trouxe reflexos na região das Guianas, uma vez que todo o trabalho da produção de açúcar, né, das plantations, sobretudo das grandes plantações de açúcar, era no sistema de plantation, em que você tem grandes áreas e uma mão de obra escrava. Com a Revolução Industrial, você tem a imposição dos países europeus, primeiro com a Inglaterra, para que essa mão de obra escrava se tornasse assalariada. Qual foi o reflexo disso nas fronteiras das Guianas? Os escravos tornaram-se livres, né? O último, isso é uma vergonha dizer isso, mas foi o que aconteceu. O último a abolir foi o Brasil, em 1888, embora tenha passado por processos, isso tenha sido processual, e foi o último país do mundo, segundo Darcy Ribeiro, a finalizar o processo, acabar com a escravidão. Isso foi muito caro para o nosso país. Então, aí você tem a migração de indianos, claro, nesse processo migratório que impactou a geografia demográfica das fronteiras das Guianas, nós temos vários povos que foram startados nesse processo para o trabalho assalariado. Os portugueses da Ilha da Madeira, até ucranianos vieram para trabalhar como assalariados na plantação de açúcar e agora já na mineração, mas não deram certo, né? Dentro do sistema que começaram a se criar. E os casos que deram certo dentro deste processo foram dos indianos, né, do norte da Índia, da região de Bhojpuri, do norte da Índia, vieram esses povos e conseguiram estabelecer uma colônia, né, indiana na região das Guianas. Depois você tem, aliás, ao mesmo tempo, javaneses, né, e
chineses, que passaram a trabalhar aí na produção agrícola e no extrativismo mineral, nessa transição do século XIX para o século XX. Já na Primeira Guerra Mundial, o importante é que essas comunidades que trabalhavam com a produção, agora a produção de arroz, hoje o Suriname e a República da Guiana são dois grandes produtores de arroz em toda a América do Sul. A Primeira Guerra Mundial havia uma grande necessidade de se suprir, havia uma grande demanda por arroz, por alimentos na Europa, que estava em guerra. E a Holanda e o Reino Unido, portanto, levavam de suas colônias, ainda colônias, grandes levas de arroz, de açúcar, e com isso houve um grande desenvolvimento do comércio, né, entre indianos, javaneses e chineses. Só que já os chineses, que vieram em outras levas também, mais recentes, eles se desenvolveram também na atividade comercial. Dando sequência, eu fiz uma demarcação, mas essa questão do garimpeiro é uma questão que permeia todo o século XX. E hoje, a mineração de ouro, eu vou falar isso um pouco à frente, é algo que deve ser colocado em evidência em toda a leitura geopolítica na região. Seja geopolítica interna, seja geopolítica de modo geral, seja um trabalho de geografia política, ou em qualquer outro estudo que envolva as relações intricadas pelas quais essa região passa. Aqui eu trago um mapa que mostra um pouco da geografia da população e que impacta nas relações fronteiriças, direta ou indiretamente. Você tem no mapa maior a distribuição da população, que é uma distribuição litorânea, acima de tudo. Você tem grandes cidades no litoral, no sul, Manaus, com a grande parte da população do sul da região das Guianas. Nós temos ali ao norte Ciudad Bolívar, Ciudad Guiana, Georgetown, Paramaribo. Aí tem já no Brasil, novamente, Macapá e Santana. Então, essa é a configuração de grande parte da população das Guianas, e as fronteiras são fracamente povoadas, todas as 5 fronteiras da região das Guianas. Aí tem a distribuição das populações indígenas. Abaixo, a complexidade da população chinesa, Hmong, que não entra na discussão das fronteiras, a indiana e a javanesa. Aí tem um outro mapa com a distribuição da população Bushnengue, e por meio desse mapa é possível observar que, de fato, a gente pode tratar os Bushnengue como uma sociedade transfronteiriça. Sem medo de errar, é o único caso na região das Guianas em que há uma sociedade transfronteiriça. O que significa dizer? Que existem Bushnengue tanto do lado do Suriname quanto do lado da Guiana Francesa, que é o mesmo povo, é a mesma sociedade. Então, isso é muito interessante destacar isso. E a outra imagem em azul, os garimpeiros que estão... Eu não me arriscaria a dizer que 100% são brasileiros, porque pode ter haitianos, dominicanos, etc. Oi? Oi? É que alguém entrou e estava com o microfone aberto, mas já foi resolvido. Muito bem. Então, nós temos aqui essa configuração que precisa ser entendida e para que nós tenhamos a construção de uma teoria de fronteiras para a região das Guianas. Aqui são os elementos geopolíticos por excelência, por assim dizer, que a gente tem que considerar numa leitura para pensar a região das Guianas hoje, após todo esse desenvolvimento que eu falara anteriormente, com os povos que chegaram, com as nações que ocuparam a região das Guianas, e também com o processo de descolonização que ocorre no século XIX com Brasil e Venezuela,
E já na segunda metade do século XX, ali na Guerra Fria, com a Guiana Francesa, que torna-se um departamento ultramarino da França, por isso eu coloquei no início da apresentação anexação, descolonização e anexação, por isso que coloquei. E aqui nós temos a configuração atual de as disputas que já foram resolvidas, o Brasil já resolveu todas as suas pendengas litigiosas, nós temos ainda o Suriname, a República da Guiana, o Suriname com a Guiana Francesa, o Suriname com a República da Guiana com a Venezuela, com casos ainda latentes de disputas territoriais, né, na região das Guianas. Ao norte, nós temos ali as disputas marítimas, e que, com a questão do petróleo, torna-se importante e relevante para pensar as interações de fronteira, porque essas disputas, elas tornam complexas as relações diplomáticas entre as nações, e isso tem consequências nas interações e no efeito barreira das fronteiras. Uma curiosidade aqui é na fronteira entre Bonfim e Leten, entre Brasil e República da Guiana. Caso a Venezuela conseguisse, nos tribunais internacionais, tomar a região de Essequibo, que é essa grande área verde que compreende 1/3, aliás, praticamente metade da República da Guiana, o Brasil ele teria mais uma fronteira com a Venezuela, né? Além da fronteira que nós temos de Pacaraima com Santa Helena do Airém, nós teríamos Bonfim agora com Leten, não mais Leten da Guiana, mas Leten da Venezuela. Só uma questão de curiosidade. Essa imagem mostra como há um fatiamento da plataforma continental da região das Guianas, com diversas empresas, né, que exploram o petróleo, e agora a descoberta de mais um poço com a exploração já iniciada em 2020, nós temos relações que podem se tornar agudas em termos de disputas territoriais por meio das zonas marítimas da região das Guianas. E aqui a questão do ouro, que é um outro problema pelo qual a região passa, do ponto de vista da natureza e do ponto de vista também das relações geopolíticas, já que existem nações como a França que tornam a relação diplomática com o Brasil e com o Suriname, em diferentes momentos da história, relações tensas do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista diplomático, em razão da exploração de ouro, que é feita, acima de tudo, por brasileiros. Aqui, apenas um mapa para mostrar a configuração espacial das cidades de fronteira, mas eu não vou me alongar, e vou finalizar a minha apresentação falando dos Busdengue na fronteira entre o Suriname e a Guiana Francesa. Esse mapa foi feito por um geógrafo francês, que é um dos poucos que eu conheço, como é o Stéphane, que é o Frédéric Piantoni, que é um professor da Universidade de Reims, na França, que passou vários anos morando na Guiana Francesa e trabalha com migrações. Ele fez esse mapa mostrando como os busdengues eles passaram pelo processo de ocupação territorial às margens do rio Maroni, né? E essas setas mostram, portanto, diferentes momentos pelos quais os busdengues ocuparam as margens do rio Maroni. As fotos mostram o seguinte: a primeira, todas essas fotos, gente, só para frisar mais uma vez, eu que fiz em trabalho de campo. A de cima é em Albina, que é a cidade
do Suriname, que faz fronteira com a Guiana Francesa, cuja cidade é Saint-Laurent-du-Maroni, no extremo norte. Obviamente, há outras cidades que estão colocadas no mapa. Essa é uma área de concentração de garimpeiros. O ritmo de vida do garimpeiro é um ritmo muito penoso, muito duro, né? Você tem aí doenças, você tem pessoas procuradas pela justiça, você tem, enfim, uma série de problemas que a gente poderia explorar em um outro momento. A foto abaixo mostra 2 buslinguês carregando galões de combustível para abastecer os garimpos. Então, toda a geografia, toda não, mas grande parte da geografia as margens do rio Maroni é pautada no garimpo. Quase toda a geografia econômica é pautada tanto pelos buslinguês, quanto pelos brasileiros, quanto pelos chineses que estão na foto aí. Esses chineses trabalham no comércio. O comércio, a foto abaixo, a última à direita, mostra ali redes, equipamentos que servirão ao garimpo. E a foto de uma cabana indígena, que eu não poderia deixar de mencionar, porque os indígenas não desapareceram, mas nessa fronteira eles não são o grande povo que promove as principais configurações territoriais da área, essas configurações que eu estudo. Obviamente que eles têm a sua importância do ponto de vista etnográfico, antropológico, etc., e que isso pode ser explorado. E aqui como fica a distribuição dos 6 povos, porque os buslinguês, eles não são apenas não é um povo único. Eles foram criando peculiaridades que os fizeram se dividir em 6, dentre os quais você tem os Jucá, os Paramacá, os Alucus, os Saramacás, etc. Então, aqui é essa configuração. Bom, gente, eu espero que essa apresentação ela tenha tornado claro os processos, os fatores e contextos pelos quais a gente pode, mesmo que ainda agora, de maneira embrionária, pensar a região das Guianas, porque propor uma teoria de fronteiras para essa região não é uma tarefa fácil, considerando o grande investimento linguístico. São países que você precisa ler em inglês, precisa ler em francês, precisa ler e traduzir trabalhos em holandês, em espanhol, para que nós consigamos ter uma leitura um pouco mais clara, né, a partir daqueles que lá vivem, a partir daqueles que lá moram, sobre os processos pelos quais a região passa, e projetar análises geopolíticas de como essa região pode ficar, considerando fatores relevantes, e nos casos que eu acabo de explicar, os fatores considerando o extrativismo mineral e vegetal, considerando a exploração de petróleo e considerando, obviamente, as interações que ocorrem entre os países que lá estão com os processos que ocorrem no mundo todo. Bom, por hora é isso. Muito obrigado pelo tempo e agradeço mais uma vez, obviamente, ao convite. Esses países possuem, obviamente, a sua língua oficial. Os buslinguês, eles falam, é muito interessante isso, eles falam, no mínimo, 5 idiomas. Isso, desde criança, eu sei, é um investimento que eu quero fazer, fazer um trabalho de geografia política, continuar um pouco do que o Piantoni fez para essa fronteira. O Piantoni trabalhou a questão das migrações, escreveu um belo livro que ele faz todo o investimento na área da geografia política para entender essa fronteira, mas há muitas lacunas para entender
os processos de interação, né, dessa, que eu diria, né, só repetindo, que é uma sociedade transfronteiriça. Então, os bushnengueses falam vários dialetos, né, africanos, eles falam a língua oficial da Guiana Francesa, o francês, a língua oficial do Suriname, que é o holandês, e eles falam recorrentemente uma língua que é a língua popular no Suriname, que é o Saranatongo, que é uma língua que interage elementos do holandês, elementos do inglês e dialetos africanos. Então, o Saranatongo, né, que traduzindo para o português, foi feito um livro já sobre isso, significa língua do Suriname, que é popularmente chamado de taqui-taqui, né? Uma palavra que vem do inglês, talk, que é língua corrente. Portanto, se você chega em Saint-Laurent-du-Maroni, ou seja, na parte francesa, ou você chega em Albina, na parte do Suriname, falando em inglês, você terá a resposta em inglês. Se você chega falando em holandês, você terá a resposta em holandês. Se você chega falando em taqui-taqui, se você fala faigo, aí o cara vai responder lá para você em taqui-taqui. Então, é uma sociedade transfronteiriça que tem os elementos linguísticos complexos, tem as interações econômicas pautadas nos principais produtos que circulam por essa área, mas que também tem tradições culturais riquíssimas, que agora eu estou explorando e que planejo publicar um livro ainda esse ano, colocando iconografias desses dois trabalhos de campo, e um desses elementos centrais é demonstrar a riqueza musical, a riqueza cultural de uma maneira geral, que envolve música, vestimenta, tradições, que é muito interessante. E essa fronteira, de fato, André, ela é a mais complexa do meu ponto de vista, considerando tudo que eu falei, e respondendo a sua outra questão, como já existe o desenvolvimento de uma sociedade transfronteiriça, eu imagino que ela permaneça como está, porque para os Bustengue, os negros da floresta, também chamados de Noir marrons, eles interagem com o sistema francês e o sistema holandês. Então, tudo isso para eles é interessante ter. Se você observar a última foto que eu mostrei na apresentação, tem vários garotos. Cada família tem muitos filhos para que eles possam ter recursos financeiros do sistema francês, que é um sistema que garante recurso por filho. Então, muitos bushnenguês têm a sua nacionalidade dupla, tanto de um lado quanto de outro. Então, formaram uma sociedade transfronteiriça, mas que eles recebem, e eles, do ponto de vista estratégico, isso é muito relevante, elementos tanto da sociedade francesa como elementos da sociedade surinamesa. Como eu mostrei em uma das imagens, a presença indígena, pelo menos a imagem que eu fiz é recente, de 2019, usando dados do RAISG, né, uma rede que periodicamente traz muitas informações das comunidades indígenas, e inclusive fontes cartográficas e mapas também por eles feitos sobre a presença indígena. Então, se você for observar as grandes áreas postas no mapa, obviamente que existem as populações indígenas, elas estão em toda a região das Guianas. Aquilo que eu mostrei é uma abstração possível a partir de dados existentes para, obviamente, traçar algumas configurações. Se você quiser, eu posso mostrar novamente o mapa
Acho que foi isso que você me pediu. Seria aqui. Então, olha, você tem... aqui você tem a configuração das populações indígenas, e você nota que as fronteiras do Brasil e as fronteiras da Venezuela com o Brasil tem muitas comunidades, as do Brasil, com terras demarcadas. As da Venezuela é um pouco mais complexo, porque a proteção indígena dos venezuelanos é muito menor do que a proteção feita historicamente no Brasil. Essas terras, por exemplo, que eu mostro para vocês na Venezuela, ao mesmo tempo que são terras indígenas, elas também são terras de proteção ambiental. É um outro mapa que eu fiz, mas aqui não coloquei. E, ao mesmo tempo que são terras de proteção ambiental, são terras em que há exploração de garimpo, né? Então, é uma relação complexa que a Venezuela traça entre proteção e exploração de recursos naturais. Se você for observar a grande faixa de ocupação da população que eu mostrei no outro mapa, você observará que não tem áreas demarcadas de populações indígenas. Então, que é esse mapa aqui, você vê que as áreas onde estão as populações indígenas, elas são fracamente povoadas. As áreas, de fato, em que há exploração, existem as cidades, etc., são áreas em que não há unidades de proteção ambiental e de terras indígenas. E onde que eu quero chegar com essa explicação? É o seguinte, eu não fiz ainda um investimento intelectual sobre o impacto dessas atividades nos povos indígenas, porque esse não foi até hoje meu tema de pesquisa. Mas existem locais, procurando associar o tema de hoje, que são as áreas de fronteira, em que as comunidades indígenas elas estão integradas ao desenvolvimento de atividades variadas das cidades. Elas não são mais comunidades isoladas, né, que promovem a sua cultura de ancestralidade, como nós conhecemos classicamente as populações indígenas. Eu vou dar um claro exemplo. A fronteira do Brasil com a República da Guiana é uma fronteira eminentemente indígena. De todas as fronteiras, é a fronteira eminentemente indígena. E o que eu quero dizer com isso? Quando você chega nas cidades de Bonfim de um lado e Lethem do outro lado, você vê as comunidades indígenas trabalhando em diversas atividades. A comunidade dos Macuxi e dos Uapixana. Quando você transporta isso para o universo cultural, você tem também o Pareixara, que é a grande música de Roraima, e também que toca na Venezuela, toca na República da Guiana. O que é o Pareixara? O Pareixara é uma música indígena, é uma música que percorre a história das Guianas, dessa área, com uma forte influência indígena. E essa influência você não consegue perceber na música nas outras fronteiras. Obviamente, se você adentrar a floresta, você verá diferentes ritmos, etc., aqui pautado na cultura indígena. Bom, isso é em relação aos indígenas. Em relação aos recursos naturais, a região das Guianas, de um modo geral, é uma região de exploração mineral, via de regra. É uma região fracamente povoada, cuja principal atividade, tirando Manaus, que tem um parque industrial de montadora, não é um parque tecnológico de indústria de ponta, é um parque de montagem de peças que vem de fora. Toda a região das Guianas, incluídas as suas fronteiras, é uma região de extração mineral. Aí você tem como carro-chefe no continente o ouro,
Mas você tem também a bauxita, que foi o primeiro produto, só a título de informação, a primeira ferrovia criada em toda a América do Sul é do final do século XIX, na República da Guiana, naquela época, Guiana Inglesa, para exportação de bauxita. Né? E aí você tem uma região que, historicamente, desde a ocupação pelos colonizadores, uma região pautada na exploração vegetal e, em seguida, na exploração mineral. Só que a exploração mineral é o grande objetivo, foi o grande objetivo dos colonizadores, e depois, com a independência política, esses países, eles passaram, esses países e essas regiões, a parte da Venezuela e a parte do Brasil, a se vincular aos mercados internacionais a partir da exploração de recursos naturais. A primeira exploração mineral em toda a Amazônia foi no Amapá, ou seja, foi na região das Guianas na década de 50. Então, a região toda é pautada no continente, na parte, né, da massa terrestre, na exploração mineral, sobretudo de ouro e de bauxita. Você tem também diamante na República da Guiana, e na plataforma continental a exploração de petróleo. Então, esses elementos promovem uma relação profunda, umbilical, da região das Guianas com os centros internacionais. E, para finalizar essa pergunta, esses países, em especial a República da Guiana e o Suriname, são países muito frágeis do ponto de vista das suas instituições. Isso faz com que o capital internacional ele atue de maneira muito brutal nesses países, e os dividendos gerados sejam muito poucos para os países. O exemplo cabal é agora a exploração que começou em março de 2020 da plataforma Lisa 1 pela ExxonMobil, em que os royalties gerados estão sendo muito abaixo dos praticados no mercado internacional, nos países que exploram petróleo e que têm ganhos a ele relacionados. Para finalizando mesmo a sua questão, porque foram várias em uma, eu queria chamar a atenção para uma questão, que é a questão do tráfico de mulheres. Acho que uma parte da sua pergunta, você toca na ideia da violência, e eu queria chamar a atenção para o tráfico de mulheres, em especial de mulheres brasileiras, que é o que eu conheço, porque eu tive uma aluna que, inclusive, ela foi comigo naquela viagem, a primeira foto, estamos eu, duas moças e um rapaz que era o documentarista. Ela fez um trabalho, um relatório técnico aqui no nosso mestrado profissional, sobre as rotas das mulheres que são traficadas. Então, você tem, dentro do garimpo, diversos problemas, e um deles é a questão do tráfico de mulheres. Muitas brasileiras saem, sobretudo do Nordeste, ela mapeou, através dos dados obtidos, que muitas saem de Fortaleza, muitas são de São Luís do Maranhão e tal. Obviamente que os maranhenses permearam toda a região das Guianas, isso fica para um outro momento, né, quando a gente tratar mais de migrações, mas essas mulheres utilizam rotas aéreas, mas também as fronteiras do Amapá com a Guiana Francesa e a fronteira do Amapá com a República da Guiana, que tem rotas terrestres para entrar, muitas vezes achando que irão trabalhar por um tempo, conseguir um dinheiro e voltar para as suas vidas anteriores, e quando chegam nos garimpos, têm um tratamento diferente daquele que esperavam e começam a se endividar e não conseguem sair das atividades de exploração sexual e relacionado, portanto, considerado, portanto, na literatura como tráfico de mulheres. Eu espero ter tocado em diferentes elementos da sua pergunta. Muito obrigado.
esse é um tema que eu tenho desenvolvido também, análise há já algum tempo. Trabalhei em alguns textos, inclusive um deles publiquei na revista DiploWeb, a convite do professor Hervé, sobre essas políticas territoriais para o Suriname. Mas a sua pergunta me remete a responder para a região de modo geral. Então, eu vou traçar algumas reflexões sobre a implantação de infraestrutura da região das Guianas. As pontes binacionais, a do rio Tacutu e a do rio Oiapoque, foram pontes construídas pensando nessa lógica da integração regional sul-americana, né, que hoje perdeu muita força com a crise das empreiteiras, com a chegada ao poder do Bolsonaro, que mudou a política externa brasileira. Então, hoje, essas obras todas estão paradas, mas eu diria a você que, ao longo do final do século XX, início do século XXI, houve uma série de investimentos para a integração física da região. E esses investimentos, eles foram principalmente na conexão viária, na criação, pavimentação de rodovias, na construção dessas duas pontes, e nós temos a projeção. Isso não quer dizer que daqui a 5, 10 anos isso será uma realidade, porque envolve uma série de questões da criação, da construção de duas pontes ligando desencravando o Suriname. Hoje o Suriname ele é encravado dentro da região das Guianas, encravado desse ponto de vista de rotas físicas. Com a Guiana Francesa, o trânsito é por balsas e catraias, e o trânsito com a República da Guiana também é por balsas e catraias, e é um trânsito até muito complicado. Só a título de esclarecimento, para você sair da cidade de Nuniquerry, na ponta ali do Suriname, e cruzar o rio Corantini, né, e entrar na República da Guiana, na cidade de Corriverton, você só pode fazer isso uma vez por dia. Você sai de um lado pela manhã e você sai do outro lado à tarde. Portanto, a conexão, o processo de integração é mais lento, e isso envolve toda uma análise geopolítica, porque a República da Guiana e o Suriname disputam um território rico em diamantes, rico em bauxita, no sul, num mapa que eu mostrei anteriormente. Isso tudo, considerando também os governos, a instabilidade política dos governos, isso torna complexa essa relação de integração física. Do outro lado, para finalizar, tem o processo de integração viária entre o Amapá e a República da Guiana, que começou com a ponte sobre o rio Tacutu e continua com a pavimentação de uma rodovia que liga Linden, na República da Guiana, até a capital, Georgetown. Essa rodovia é chamada de Letten-Georgetown. Eles não têm a nomenclatura que nós usamos no Brasil. A rodovia ela foi pavimentada por meio da iniciativa ISA, né, nessa macro lógica de desenvolvimento da integração sul-americana, entre Georgetown e Linden. Resta agora 580 quilômetros entre Linden e Letten. Toda essa área é uma área, voltando à questão anterior, que tem muitas comunidades indígenas espalhadas. E essa área dará ao Brasil um acesso mais eficiente, viário, entre ele, o Brasil, e o país mais caribenizado da América do Sul, que é a República da Guiana. Quando você chega, você poderia sair por terra de Bonfim, do lado brasileiro,
cruzar o rio Tacutu, só uma curiosidade, quando você cruza a ponte sobre o rio Tacutu, você sai da sua... Você está de carro, né? Giuseppe está dirigindo aqui na boa o seu conversível de um lado da via, o nosso lado direito. Quando você entra no meio da ponte, você tem que fazer uma manobra, que a ponte ela já te indica fazer isso, que você vai para a esquerda, porque é mão inglesa lá na República da Guiana. Então, você começa dirigindo desse lado e você sai do outro lado dirigindo do outro lado da via. Só uma questão de curiosidade. Mas aí você tem essa conexão física que você sai do Brasil até Georgetown. Em Georgetown, você tem voos regionais, muitos voos regionais para o Caribe. Porque, como eu já falei anteriormente, a República da Guiana é um país é o mais caribenho da região das Guianas. O Suriname só que a República da Guiana é muito mais. Voltando à questão da cultura, a República da Guiana, a música tradicional é chamada de chutney. Chutney é uma música indiana que tem a ver com o processo de ocupação do Caribe dos ingleses, que trouxeram, né, depois do período de escravidão, trouxeram os indianos, né, entre 1838 a 1917, vários navios indianos vieram para o Caribe e foram se esparramar pelas colônias inglesas, dentre as quais você tem a Jamaica e Trinidad e Tobago. A Jamaica se tornou a capital cultural da região das Guianas, do Caribe, e Trinidad e Tobago se tornou uma espécie de capital econômica, considerando o país, né, de expressão política importante no universo do Caribe, com uma forte influência sobre a região das Guianas. Então, esse processo de integração física do Brasil com a República da Guiana dará a ele um acesso otimizado a um mercado em potencial da região, da região do Caribe por meio da República da Guiana, sem contar que abrirá um leque muito extenso de oportunidade de relações profícuas com esse país pouco conhecido, pouco visitado, por brasileiros que não sejam aqueles brasileiros que vão para as atividades de garimpo. Eu vou responder dividido em dois momentos. O primeiro, por opção, vai ser essa coisa da simbologia de invasão da Guiana Francesa. Vocês sabem, isso o Stefani recorrentemente me diz, que tem franco-guianenses que têm medo mesmo da invasão do Brasil, de verdade. Tem pessoas que moram na Guiana Francesa que não gostam de brasileiros, não gostam por várias razões, né? Mas uma delas, várias razões que, por falta de tempo, não vou, porque teria que investir bastante na explicação. Mas um desses motivos é por medo da invasão do Brasil, que é um monstro territorial, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados e tal, que invadirá, tomará de assalto as instituições políticas e anexará a Guiana Francesa ao Brasil. Só que isso, Silmara, é uma lógica que são algumas pessoas da Guiana Francesa. As interações entre Brasil e França para a Guiana Francesa sempre foram relações profícuas do ponto de vista de ganhos e ganhos, de ganhos e perdas.
Contando um pouco sobre o que é a Guiana Francesa, a Guiana Francesa até 46 era uma colônia da França. De 46 a 82, um departamento ultramar da França, ou seja, toda a legislação da França caberia, né, à Guiana Francesa, as instituições. De 88 até 2000 de 82 até 2016, final de 2016, a Guiana Francesa e outros territórios também, ultramar, Guadalupe, Martinica, Reunião, passaram por um processo de divisão em que houve duas unidades e que depois, em outro momento, posso explicar com mais calma, departamentos e regiões. E desde 2017 é uma coletividade territorial ultramar, que significa que o departamento e a região na Guiana Francesa fundindo as instituições que lá trabalham. Com o Brasil, a relação que se estabeleceu por primeiro, a relação forte, ocorre na década de 60, mas muito mais na década seguinte, com a criação do principal polo tecnológico de toda a região das Guianas. Aliás, polo tecnológico, desse ponto de vista, não significa de produção de tecnologia, mas onde há muita tecnologia. Na Guiana Francesa, para quem não sabe, há uma base espacial ao lado de Cayena, em uma cidade que se chama Kourou. Para a construção dessa base espacial, foi necessária mão de obra que não tinha e não tem até hoje na Guiana Francesa, para todas as atividades. Essa mão de obra foi requisitada do Brasil. Houve uma promoção de migração de brasileiros. A França motivou a ocupação da Guiana Francesa pelos brasileiros nesse momento. Quando chega a década de 90, a base já construída, voos sendo lançados todos os anos, a França passa por outro momento, um momento no qual a Guiana Francesa era tida por dois motivos básicos: o desenvolvimento da Guiana, a preservação ambiental de uma área da França na América do Sul, com todos os recursos que ela tem, né, de biodiversidade, e por conta da base espacial de Kourou, que lança voos da União Europeia, voos de bases particulares, uma base italiana e uma base russa, e que esse processo com o Brasil finalizou, mas a migração continuou. Mas passou a ser uma migração que a França passou a não querer para a Guiana Francesa. E, a partir de então, começa a se exigir visto de brasileiro para entrar na Guiana Francesa. Ora, eu saio de Macapá para ir para Paris com meu passaporte e não preciso de visto. Por regras internacionais entre os dois países, eu não preciso de visto. Eu posso ficar em Paris por 90 dias, regra que vale no mundo todo para turista, mas eu só entro na Guiana Francesa se eu tiver um carimbo no meu passaporte que permita com que eu faça esse ingresso lá. Isso por quê? E por que eu estou dizendo isso? Porque isso tem a ver com os garimpos da Guiana Francesa, que além da construção da base espacial, os brasileiros foram muito para atividades garimpeiras. Permearam o interior da Guiana Francesa com garimpos. E qual é o tipo de garimpo na Guiana Francesa? É o garimpo que você desmata, que você usa mercúrio para tirar o ouro de outras substâncias, contaminando muito os rios da Guiana Francesa. Porque lá tem muitas áreas de exploração de ouro, mas é esse tipo de ouro aluvial que você precisa fazer esse processo, que não é o mesmo que ocorre no Suriname e na República da Guiana, mas que fica para um outro momento. Portanto, essa é a primeira configuração que nós temos, de um lado, o impedimento da entrada do brasileiro na Guiana Francesa, se não tiver visto de entrada, e hoje o visto é muito difícil de retirar, e, por outro, e já respondendo a outra parte da pergunta, essa animosidade que se criou entre o Macron e
e o Bolsonaro. Ora, eu já falei muito disso na época que morei no Canadá, que me foi perguntado sobre essa questão da Amazônia brasileira, Amazônia isso, Amazônia aquilo. Nós temos a nossa Amazônia, regra do direito internacional, de soberania, desde o século XVII, com os tratados de Westfália. O domínio da Amazônia brasileira é do Brasil e fim de papo. Nós temos a prerrogativa de traçar todas as decisões e políticas para a nossa parte da Amazônia, da mesma maneira que a França tem para a Guiana Francesa, o Suriname, a República da Guiana, a Venezuela e os demais. Contudo, ainda nesse caso, o Macron verbalizou que o Brasil não tinha condições de sustentar a Amazônia brasileira, no caso, que é 60% da Amazônia, da Amazônia Internacional, a gente tinha que internacionalizar os processos. Do meu ponto de vista, isso é discussão geopolítica, isso são narrativas de poder, e que não vem ao caso. O Macron falou tudo isso e, na verdade, ganhou os anseios da lógica internacional. Por quê? Porque, de fato, estamos vivendo um momento no qual há um desgoverno sobre a proteção da Amazônia. E, por isso, muitas instituições internacionais estão preocupadas com o processo de conservação da natureza amazônica. E isso tem sido colocado dentro das regras de comércio internacional, de outras organizações internacionais que pressionam o Brasil para preservar a sua porção da Amazônia brasileira. Então, isso foi um fato que ocorreu. Isso reverberou na fronteira do Amapá com a Guiana Francesa, porque esse enrijecimento das dificuldades de se conseguir visto tem relação com a nossa política externa, tem relação com essas interações da política externa do Brasil com a França. A questão dos povos indígenas, dos povos originários, os povos que estavam aqui 10 mil anos, pelo menos, foi uma questão muito, muito cara ao longo da história e que precisa ser melhor digerida do ponto de vista das reflexões intelectuais. Há muitos trabalhos do ponto de vista antropológico, do ponto de vista dessas práticas que eles fazem em relação às suas ancestralidades. Lembro aqui de muitos trabalhos de antropólogos franceses, né, o casal Crenan, por exemplo. No Brasil, Dominique Galois veio muito fazer trabalhos aqui. A Tionca Capiberibe também tem trabalhos nessa área, mas tudo voltado para essa coisa do universo antropológico, do universo geográfico, do universo geopolítico, do universo dos conflitos, do universo das disputas, do universo da dizimação, do universo de todos esses comportamentos ao longo da história. Nós não temos ainda, pelo menos que eu conheça, material volumoso, que trate dessa questão. Com o processo de ocupação colonial, cada colonizador foi atuando de uma maneira em relação aos indígenas. Vou dar um exemplo. No caso da Guiana brasileira, nós tivemos a relação entre as missões e os indígenas, a política de catequização. Isso lá atrás. Na faixa, no arco norte da região das Guianas, nós não tivemos isso. O que é que nós tivemos? Os ingleses, os franceses, os holandeses chegaram para explorar a agricultura
e pressionaram os indígenas para que eles trabalhassem na condição de escravos nessas plantações. Eles não se subjugaram a esse tipo de exploração e eles, então, foram sendo pressionados a migrar para o centro da região, e é um dos motivos que explica, nessa grande faixa do arco norte da região das Guianas, você não ter grandes áreas indígenas, né, demarcadas ou ocupadas, porque houve uma pressão para que eles de lá saíssem e passassem a desenvolver suas atividades mais no interior da região. Com o desenvolvimento, com o processo de ocupação, anexação, independência desses países, cada nação foi atuando de uma maneira com a sua política indigenista. Hoje, eu digo para você que o Brasil é o país, na região das Guianas, que possui a maior quantidade de áreas em que há a valorização, o respeito por meio das terras, da promulgação das terras indígenas ocupadas e que a eles pertencem, né? E que você tem uma série de entravamentos para que o não índio possa desenvolver eventualmente qualquer atividade. Obviamente, eu estou falando isso até 2019. Vamos ver como é que isso... Há uma série de ataques às tradições, aos povos indígenas, à demarcação das terras indígenas. Então, estou falando até 2019. Você tem lugares, por exemplo, na Venezuela, na Guiana venezuelana, houve uma integração do não índio com o índio. Então, quando você vê o fenótipo do venezuelano, quando você vê as tradições que percorrem ao longo do século XX, pelo menos, você vê que as comunidades indígenas, elas possuem as suas áreas, só que elas passaram por um processo de, em certa medida, de aculturação. Elas têm as suas tradições, ao mesmo tempo que jogam com a tradição dos não índios. Isso é muito visível. As comunidades que eu visitei, em que eu mostrei algumas fotos, já há um certo processo de interação em que parte da cultura indígena vai se esvaindo. Na República da Guiana, você não tem quase comunidades indígenas, grandes comunidades indígenas. Se você for observar o mapa que eu mostrei, você tem comunidades em que a área, o perímetro delas é mínimo do ponto de vista territorial, tanto na Guiana quanto no Suriname. E a relação, por exemplo, no Suriname é a pior de todas. No Suriname, você não tem nenhuma terra legalmente pertencente a comunidades indígenas. E essas comunidades estão no sul do Suriname. É o único país que não tem terras, uma legislação específica para povos indígenas. Obviamente que eu estou falando de leituras preliminares e que eu preciso investir mais em um tema como esse para te dar maiores esclarecimentos sobre a política indigenista de lá. A Guiana Francesa tem grandes terras indígenas, tem comunidades indígenas no interior, na fronteira, como os Tecôs, que tem antropólogos que eu tenho relação que estudam as comunidades indígenas do Suriname, da Guiana Francesa. Tem Palicu, que habita áreas próximas à Cayena, a capital, que tem um trânsito muito grande com o lado brasileiro. Então, eu diria, Cristina, para você, que é um tema que ele precisa ser melhor analisado do ponto de vista da geografia, tanto da geografia das conexões, como também do ponto de vista dos embates, dos processos pelos quais estes indígenas passaram para que a configuração atual se estabelecesse.